Hoje eu quero pensar um pouquinho com você, uma mensagem que Deus pôs no meu coração há algumas semanas, e eu fiquei pensando, esses materiais aqui é do lado do Amarildo e da Lu, coisa bonita, né, irmãos? Muito chique, né? Talvez você veja do meio ali, você fala assim, pastor, ali é de plástico, não é muito legal não, mas até o final dessa palavra você vai entender. Diga assim comigo, as 3 bacias. Queria que você escolhesse 3 pessoas até o redor e falasse isso para 3 pessoas. As 3 bacias. Isso. Benção. Eu quero pensar com você 3 bacias. Nós estamos fechando o mês que trabalhamos nas famílias da igreja. E essa mensagem tem a ver com família, ou com as famílias. E celebramos todos os domingos falando da família, falando da ação do Espírito de Deus. Você viu ali um vídeo, parecia coisa da Marvel, né? Você viu todo um suspense, uma música e tal. E Deus ministrou no meu coração. As famílias se entregaram nesses dias, e eu vou derramar milagres sobre elas nesses próximos dias. Você recebe isso? Então não perca essa série. Eu creio em grandes milagres vindo sobre a igreja nesses dias. E Deus colocou no meu coração, eu identifiquei na palavra de Deus. É claro que você vai ver essa expressão, bacia ou bacias, em outros contextos. Você vê Salmos, também tem essa expressão. Se você der um Google ali, você querer bacias na Bíblia, vai aparecer lá. Mas Deus ministrou no meu coração 3 bacias, e eu quero trazer para você que a família, ela tem muito a ver com isso que nós vamos falar. Nós vamos fazer uma certa analogia desses contextos aqui que temos na Bíblia, a respeito desse objeto, desse recipiente, e trazermos essa visão para as famílias, aonde a sua família está localizada. Que retrato, ao ser tirado, Deus está vendo e assistindo. Se Deus tirasse uma foto hoje da sua família, Deus tirasse uma foto sua hoje, do seu interior, da sua casa, o que Deus ia ler nas entrelinhas, ou por detrás daquela foto? Talvez você possa tirar uma foto sorrindo, e por dentro esteja tudo bem mesmo. Talvez você esteja sorrindo só por uma foto, e na verdade por dentro está um caos. Em outras, as pessoas estão trazendo preferências, fazendo preferências, escolhendo outras coisas ao invés dos propósitos do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui dessa noite entendendo que Deus, Ele não somente quer tirar uma foto da sua vida, mas Deus quer imprimir no teu coração as marcas do Evangelho, o poder do Espírito Santo, o renovo do Senhor, as marcas de Jesus Cristo, o poder da cruz. Deus quer imprimir no teu coração, Ele quer escrever, Ele quer marcar a presença dEle gloriosa, para que a sua casa seja um canal da bênção de Deus. Quantos desejam isso? Amém? Sabemos que a família, irmãos, é um projeto de Deus, e ao mesmo tempo, a família é um objeto de desejo do próprio Satanás para destruí-la. João 10:10 vai dizer assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas ele vai dizer: mas eu vim para que tenham vida, ou vida em abundância, ou vida eterna, vida plena no Senhor. Então nós temos 2 senhores. Um quer encher você de vida, e vida abundante. O outro quer encher você de morte, quer roubar a tua alegria, quer destruir você. Na Bíblia nós temos um momento em que Jesus vai demonstrar uma palavra a respeito do coração do povo que estava se entregando ao dinheiro. E ele vai falar do Mamon, que é um senhor, e ele fala de Deus, Ele mesmo como Senhor. Ele diz: é impossível você adorar 2 senhores, ou você vai adorar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Ou seja, ele cita um nome, e ali ele cita o nome de uma divindade, ou melhor, de uma entidade, de uma ação maligna. Mamon é o nome de uma entidade maligna. É o Senhor que aprisiona você
coloca dentro do teu coração o amor ao dinheiro. E Tiago fala isso. O pecado não é você ter dinheiro, ou gastar dinheiro, ou ter uma conta positiva. O pecado é você amar o dinheiro, é você idolatrar o dinheiro, é você colocar o dinheiro acima de todas as coisas e todas as pessoas. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o diabo, ele trabalha para desfuncionar, para desconstruir, para destruir a família. E diante disso, nós sabemos que ele investirá incansavelmente para eliminar a santidade dentro do lar. Diga assim comigo: santidade de Deus no meu lar. E ele quer eliminar o processo da santificação na sua vida. O que é isso, pastor? O processo da santificação é uma busca diária. É quando você vai ruminando a palavra, você vai buscando ao Senhor diariamente. Ele fala isso lá em Josué. Você precisa meditar nessa lei, Josué, dia e noite. Porque quando você meditar nela, você vai o quê? Você vai vencer. Se você não abandonar os meus estatutos, você vai vencer. Ele fala isso para Davi, ele fala isso para Salomão, ele fala isso para Saul. Saul abandona os estatutos do Senhor, Davi não abandona, mas Salomão abandona. Saul terminou muito mal, Salomão também terminou muito mal. E Davi, ouvindo da boca de Deus, homem segundo o meu coração, aleluia. Então a gente percebe que o desejo de Satanás é assim, eliminar esses processos de santificação no seu lar, é você ir se esfriando aos poucos, é você não tendo mais a busca pela lenha, como você acabou de cantar. O que é lenha, pastor? Esse negócio aí de lenha na canção, coisa estranha. A lenha envolve tempo de oração, a lenha envolve busca da palavra, a lenha envolve separar um tempo para você fazer um jejum. A lenha, irmãos, é você entender que você não produz fogo, mas a lenha poderá atrair o fogo do Espírito de Deus. E isso precisa ser uma marca na família hoje. Nós temos famílias hoje geladas, e Jesus vai falar isso lá para a igreja, em Apocalipse. Você não é nem fria e nem quente, tu és morno, porque você é morno, eu vomito você. Então a igreja tem que ser o quê? Um conjunto ou pessoas, uma reunião dos santos incendiados, cheios de vida, alegres, mesmo na tribulação, sorrindo. É que a gente não gosta disso. A gente fica sério quando o problema chega. Mas quando você está no Espírito Santo, até a tristeza tem que saltar de alegria. Às vezes, irmãos, eu dou uns saltos aqui, o pessoal fala: pastor, o senhor vai quase grudar no teto. E às vezes, irmão, não é nem por mim, eu já sou assim por natureza. Eu sou meio exagerado, de manhã eu levanto cantando, né, meu amor? Eu levanto ouvindo essas músicas assim, daí ela fala assim: calma, eu acabei de acordar. Não, tudo bem, fica tranquilo. Aí já dou lá uma sacudida e tal. Então, de manhã lá, para ter tristeza, irmãos, é difícil. Mas às vezes eu estou aqui cantando, eu estou adorando o Senhor. Vai lá naquela casa daquele irmão, Senhor, incendeia ele, Senhor. Que ele experimente essa adoração, Senhor. É meu irmão na fé, é meu irmão de sangue, como nós ouvimos, é o meu amigo, é aquele querido que precisa ser tomado por Ti, como eu estou experimentando aqui, Senhor, faz lá. Sabe qual é o nome disso, igreja? É você entender que você é família em todos os lugares, é o povo de Deus. Então o diabo quer destruir isso. Ele quer destruir o sacerdote, paralisar a visão da edificação do lar na vida da esposa. Então o que o sacerdote faz? Protege a visão de Deus lá na casa. E o que o diabo quer fazer? Destruir essa proteção, ou seja, eliminar o sacerdócio e também eliminar o quê? O coração da mulher, ficar doente, fria, cética, morna. E ela não vai conseguir edificar a casa. Irmão, destruir o sacerdócio é fácil, destruir também a auxiliadora. E será muito mais fácil destruir os filhos. Porque, irmãos, é a proteção, é a família, é a base, irmãos. É a construção familiar. A Bíblia, irmãos, ela trabalha alguns símbolos, fazendo algumas analogias. Por exemplo, quando ela fala do homem ou do ser humano, ela vai usar a figura do vaso, ou vasilhas, pedras ou cartas. Quando você vai para a palavra de Deus e vendo algumas características ou símbolos que vão se referir à Trindade. Por exemplo, Deus, ele vai falar: Deus é um arquiteto, Ele criou todas as coisas, Ele planejou todas as coisas. Deus é o provedor, Deus também é Pai. Veja algumas características. Aí você vai para Jesus, o Filho, o Redentor, o Libertador, aquele que venceu,
O advogado, a Bíblia vai mostrar Jesus como água viva. Jesus vai ser chamado como pedra angular, pedra de esquina. Então a Bíblia vai mostrando alguns símbolos, algumas ações, mas quando ele fala do Espírito, ele fala de pelo menos 5 símbolos. Mão, e a mão do Espírito em Ezequiel 37 levou o profeta até um vale. Mão representa a ação, o agente Espírito Santo conduzindo pessoas até um lugar, até um endereço. Outro símbolo do Espírito Santo, o fogo, a água, o vento, o óleo. Veja, o Espírito não é óleo, o Espírito não é vento, o Espírito não é fogo, o Espírito é como? São ações do Espírito na vida da igreja, do povo de Deus. E o Espírito vai fazer isso em quem? No povo. De quem? De Deus. Então nós somos privilegiados, irmãos. Glória a Deus. Você é privilegiado de experimentar tudo isso aqui mediante a palavra de Deus. E eu queria olhar para esse objeto, na verdade essas bacias, em 3 perspectivas, aonde nós podemos entender que Deus, Ele pode trazer uma visão do que Ele espera de nós como família de Deus. Eu creio que o Espírito Santo trará luz às mentes, como diz, fogo no coração, sim, e nós podemos sair daqui dessa noite decididos a testemunharmos desse poder de Deus. Irmãos, com todo carinho, quantos aqui desejam testemunhar do poder de Deus quando você sair daqui nessa noite? De vez em quando eu saio daqui, eu vou fazer um lanche com a minha família. E um dia desse o dono do estabelecimento, ele fez uma cirurgia no nariz, ele estava com câncer de pele. E alguns meses atrás, ele estava com uma proteção no rosto. Eu falei, o que você tem? É um senhor de idade. Ele falou assim, rapaz, um médico colocou ácido no meu nariz. Eu estou muito chateado. Eu estou envergonhado. Meu desejo era ficar lá dentro da cozinha, ficar lá pronto, parado lá dentro. E eu falei assim, eu posso orar pelo senhor? Ele olhou para mim, poxa pastor, claro. E eu orei por ele. Meses depois, ele fez a cirurgia, ele falou assim, eu estou curado. Ele fez a cirurgia, mas ele disse, já eu estou curado. A esposa dele, irmãos, ela está tão assim, nessa visão com a igreja, os funcionários, Deus está fazendo algo tão poderoso ali, e a gente nunca obrigou, ou ficou convidando para eles virem à igreja. 2 semanas atrás, uma família da igreja pediu para nós fazermos uma visita a um casal, e nós fomos até essa casa. A esposa, ela tem uma realidade espiritual, e o esposo, outra realidade espiritual. E dentro daquela casa, o que chegou para nós é que o filho não conseguia dormir naquela casa, naquele quarto. Era um quarto com algumas questões, e eles não entendiam por que estava acontecendo aquilo. E de repente surge a oportunidade, e essa pessoa nos procura e fala assim, pastor, ela abriu oportunidade para o senhor, como pastor, ir até lá. Veja, uma mesma casa com 2 religiões bem distintas do cristianismo. E nós chegamos até era até perto da minha casa antiga, onde nós morávamos. E eu cheguei, irmãos, pensa um condomínio assim, uma coisa vislumbrosa. Já imaginou? Multiplica por 10. E eu falei, meu Deus. Eu cheguei e me receberam muito bem, muito assim, carinhosos. E sentamos ali na sala e começamos a conversar. E fui entendendo o processo, espiritualmente eu já estava entendendo o que estava acontecendo. E depois de uns 40 minutos, eu falei assim, vocês podem me levar no quarto? E me levaram, e eu fui ver o quarto. Quando eu pisei no quarto, de fato, eu fiquei todo arrepiado, né? Eu falei assim, não, está acontecendo alguma coisa nesse lugar. Eu falei, o que aconteceu? Ah, pastor, esse quarto já pegou fogo na tomada, esse quarto aqui, meu filho não dorme, esse quarto aqui está uma coisa de louco, pastor. E eu, na porta, falei assim, então eu posso orar aqui dentro? E aí o filhinho disse, você vai rezar? Eu falei assim, vou rezar, vou orar aqui dentro. E começamos a orar. Irmãos, no dia seguinte, despedi, conversamos mais um pouquinho e foi embora. Quando eu chego em casa, aliás, no dia seguinte, a família que fez a ponte me mandou uma mensagem, pastor, a família amou o senhor, conversou, disse que
o senhor foi assim, tranquilo, o senhor não, né, não apelou e tal e tal. Sabe que benção, a semente está lá. Mas eu fiquei curioso para saber o que tinha acontecido no quarto, né? E a criança, hoje, irmãos, eu fui saber que o casal veio aqui da nossa igreja, veio e falou assim: pastor, a proprietária, a fulana me ligou, e ela disse que desde aquela noite o filho dorme na cama e nunca mais teve nenhum. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Eu creio, irmãos, que Deus está usando as famílias dessa igreja como ferramentas do Espírito Santo de Deus. E você vai experimentar isso. Você vai vivenciar coisas poderosas em Deus. Por isso, a primeira bacia que eu queria pensar com você está em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, de 17 a 21, a bacia de bronze. Essa bacia eu quero dar um nome: famílias que permanecem no lugar da purificação. Você pode falar assim comigo? Repita assim: a bacia de bronze. Famílias que permanecem no lugar da purificação. Êxodo 30, a partir do verso 17, na minha versão aqui, Ara, vai dizer assim: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar, pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os pés. Diga: mãos e pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Só mais dois textos complementando essa mesma visão, esse mesmo contexto: Êxodo 38, 8 e Êxodo 40, 30 a 33, vai falar a mesma coisa, a mesma ideia da construção dessa bacia, desse formato, desse símbolo que Deus estava mostrando para o mesmo profeta, que era o profeta Moisés. E aí nós temos que dar uma ênfase aqui, por quê? Porque a bacia de bronze é uma mensagem de Deus dentro do tabernáculo. Deus deseja que o seu povo seja puro. Essa é a primeira verdade dentro dessa bacia de bronze, ou desse contexto da bacia de bronze que eu quero deixar com você. E aqui está a bacia de bronze. Bonita? Gostou? Bonita mesmo, é pesada para dedéu. É de conhecimento de todos que Deus é santo. O nome do Espírito de Deus é santo. Você vê afirmações tripla: santo, 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 santíssimo. Ou seja, é para ninguém ter dúvida, é para mostrar que o nome de Deus não tem como existir o quê? Variação, pecado, dúvida, incerteza, mancha. Quando os demônios, as entidades, sabem que Deus está na igreja, eles reconhecem que o Deus dessa igreja é santo. E lá em Pedro você vai perceber que vai estar registrado aonde vai dizer Jesus: olha, sede santos, porque eu sou santo. É Jesus que está dizendo agora. Então toda a trindade, ela tem uma marca, é o atributo de Deus, é o atributo de Cristo, é o atributo do Espírito Santo, de que eles são santos. E quando essa santidade em Deus, ela é revelada, ela é vista, ela é palpável, ela é percebida, as pessoas ao redor se constrangem, elas vão para o chão, elas não conseguem ficar olhando. Por quê? Porque a santidade de Deus é como um fogo, é como um sol. Você vai chegando perto e você vai tendo dificuldade, já viu? Já tentou olhar para o sol? Aquele sol de meio-dia, dá um problema na tua vista. Isso está ali como Isaías capítulo 6. Isaías tem uma visão do trono da glória de Deus. O texto vai mostrar para nós que aquele ambiente estava tomado de glória. A santidade de Deus encheu o templo daquele lugar. Você tem anjos, querumbins, serafins. Você tem a presença do Deus Todo-Poderoso.
E Isaías, ele está pregando de um jeito, nos primeiros capítulos. Depois você vai ter a visão de Isaías diante do trono de Deus. Ele falava de um jeito, ele enxergava de um jeito. Vem uma tenaz com a brasa, com fogo, e gruda na língua de Isaías. Ele fala assim: eu sou homem de lábios impuros, eu estou no meio de pessoas impuras. Ele vai começando a dizer coisas para Deus, esse ambiente todo de glória, mas ele fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, o processo de Deus, da santidade de Deus na vida de Isaías, trouxe algo sobre a sua vida, e uma declaração de fé, dizendo assim: eu quero te servir, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um profeta teu. A santidade de Deus entra no coração dos filhos de Deus, e os filhos querem o quê? Servir. Eles querem honrar esse senhorio, porque os filhos são servos, os filhos caminham por um senhorio, os filhos honram em santidade o Deus que é santo. Porque você precisa ser santo, porque as obras que você realizará precisam ser obras santificadas ao Senhor. Glória a Deus. Então, quando a gente olha para esse tempo, nós percebemos que a primeira verdade é que Deus deseja que o seu povo seja puro, santo. Por quê? Porque Ele é. De acordo com MacArthur, ele vai dizer assim: a santidade de Deus se refere à sua grandeza inerente e absoluta, na qual Ele é perfeitamente distinto e acima de tudo, e está absolutamente separado moralmente do pecado. Irmãos, o que nos afasta de Deus? Pecado. O pecado é a única ação que te separa de Deus. Então não adianta você falar um monte, não, porque Deus está distante. Não, não é Deus que está distante, é você que está fora da rota. Somos nós que nos desviamos. Deus não se desvia. Pelo contrário, Deus veio pelo mesmo caminho no jardim e falar com Adão e Eva, que tinham acabado de comer do fruto. Assim: por que vocês estão se escondendo? Por quem disse para vocês que vocês estão aí nus? Eles tiveram que falar, mas Deus voltou no mesmo lugar. Deus voltou no mesmo endereço. A santidade de Deus não sofre variação, e Ele é separado completamente do pecado. A santidade de Deus, ela se refere primeiro à sua majestade santa. Você tem essa palavra, o ser santo ou ser puro, no hebraico kadosh, e no grego ágios. Essas expressões vão revelar que, de falar de Deus, santidade. Ao falar de Jesus na nova aliança, santidade. Na descida do Espírito, santidade. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que, ao falarmos de santidade, há uma das palavras, se não a primeira palavra, olhando para o Antigo Testamento, é o tabernáculo. A palavra tabernáculo significa lugar de habitação, ou morada. Deus chama Moisés, e Ele traz para Moisés uma instrução: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. E Ele começa a dar todas as diretrizes para Moisés construir esse tabernáculo. E nós vamos falar só um pouquinho sobre isso, devido ao tempo. Mas esse tabernáculo era a tenda era usada pelos israelitas como lugar de adoração, enquanto viajavam pelo deserto. Então, eles estão em peregrinação. E Deus fala assim: montem o tabernáculo nesse lugar. Tinha objetivo, tinha propósito, era necessário, era uma regra, era um dito, era um decreto de Deus para Moisés e o próprio povo, nesse âmbito de peregrinação. E aí nós temos a imagem do tabernáculo. Eu ia trazer, mas esqueci. Temos a parte externa do pátio. E na parte externa do pátio nós temos alguns elementos. Nós temos a parte da porta da tenda do encontro, que vai ser o lugar, dividido em duas partes: o lugar santo e mais adentro o lugar santíssimo. Nessa parte do pátio externo do tabernáculo, era cercado. No pátio externo você tem alguns elementos. Do lado direito você tinha os animais para sacrifício. Ali diversos animais ficavam ali para serem sacrificados. O primeiro elemento do tabernáculo de Moisés, oferecido a Deus, era o altar do holocausto. Então esses animais ficavam de um lado, ao chegarem, esses animais eram pegos e cortados
como oferta em cima do altar de consagração, ou seja, o altar onde, a Karen falou isso aqui, onde as ofertas, não era dinheiro, eram os animais, eram trazidos ali, aquele fogo era aceso e aquela chama subia, consumia totalmente aquela oferta, aquele sacrifício, essa fumaça subia até Deus, Deus sentia o cheiro, assim, olha, é bom, então eu não vou matar aquele que está lá oferecendo. Então era uma ação de perdão de Deus diante ao pecado do povo. Essa era a regra, o que Deus colocou na antiga aliança. Quando esse sacerdote, ou sumo sacerdote, fazia esse trabalho, ele ficava completamente sujo, mãos sujas de sangue, os pés sujos devido ao pátio, e os pés também sujos de sangue, e a sua roupa também se sujava completamente. Veja, como é que você vai cortar hoje, né, pegar ali o boi, uma vaca, um porco, não tem como, vai sair água, vai sair sangue. Então, quando esse sacerdote, olha o trabalho do sacerdote, irmãos, ia lá, pegava o animal, cortava, se sujava completamente, isso era uma oferta no altar. Aí você tem agora o segundo elemento, que era o que? A bacia de bronze. A bacia de bronze, ela tinha água fresca. O sacerdote vinha todo sujo, e lavava ali sua mão. Ele lavava-se os pés. Então ele ficava puro para o quê? Passar agora pela porta da tenda, a entrada da tenda, que era o quê? O lugar santo. Dentro do lugar santo, você tem alguns elementos lá. Você tem do lado esquerdo o candelabro, você tem a mesa da proposição, ou a mesa da presença, e você também tem o altar do incenso, 3 elementos. E ali ele realizava algumas ações, mas agora, irmãos, eu quero que você pare e pense, lá daqueles animais que ele pegava, ao lavar diante da bacia de bronze, ele agora está para entrar, tirando o véu, que o lugar santo para o lugar santíssimo tinha um véu, então ele abria e tirava o véu, e ele estava agora, sabe aonde? Qual o nome? Lugar santíssimo, é o lugar da presença de Deus, da arca da aliança. E aí tem um detalhe, se esse camarada, irmãos, estivesse em pecado, ele morria ali, se não houvesse purificação, desse ato de pegar os animais, até chegar lá no Santo dos Santos, esse homem caía morto. Então, historiadores vão colocando que eles colocavam um sininho na pé, e colocavam uma cordinha, se esse camarada caísse lá dentro, eles iam puxando, porque se eles entrassem, eles morreriam do mesmo jeito, para não serem fulminados. Lembra quando eu preguei sobre Uzá e Aiô, que tocaram na arca do Senhor, e morreu ali mesmo, do lado da arca? Por quê? Porque queriam fazer algo do jeito deles. A bacia de bronze, ela envolve purificação, não só porque é um instrumento, é porque Deus disse, a bacia de bronze, ela é para se lavar, não somente as mãos, mas também os pés. O que eu queria destacar essas 2 ações, das mãos e dos pés. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que a purificação das mãos se dava após o sacerdote realizar o serviço de sacrifício, como eu te falei. Agora, olha o que o salmista vai colocar no Salmo 24, de 1 a 5, na NVI. Do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. A Karen acertou de novo. Há uma condição para você ser abençoado. Está aqui. Mente renovada, coração puro, mãos limpas. A santidade, ela habilita as bênçãos serem derramadas de Deus sobre a tua vida. A Bíblia vai falar no Novo Testamento de que aqueles que estão em Cristo estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aquele que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então você se torna santo quando você se torna filho do santo. Você se torna salvo quando o Salvador te salvou.
Você se torna um filho de Deus quando você se entrega como um escravo, ele vem e te transforma como um filho. Antes você era criatura, agora você é um filho amado de Deus, porque você está nele e ele está em você. A pergunta do salmista é: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no lugar santo? Aquele que tem mãos limpas, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. E ídolos envolve o quê? A palavra já diz idolatria. O que é idolatria? É você colocar algo ou alguém acima de Deus, no lugar de Deus. Então, quando você prioriza dinheiro, quando você prioriza pessoas, quando você prioriza uma religião, e você coloca tudo isso acima de Deus, você está idolatrando aquilo. Deus, a Bíblia vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, um coração puro, ele não é idólatra. Um coração puro não adora outros deuses. Um coração puro, ele reconheceu que Deus é o principal Senhor, Salvador na pessoa de Jesus, que o Espírito o guia e que a sua vida agora está selada pela promessa do Espírito Santo de Deus, e agora o seu destino é o céu. Mas antes do céu me receber lá durante um dia ou um momento, eu consigo agora, pelo esse poder, dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu quero atrair, por meio da tua santidade, da tua pureza, da tua graça, eu me alinho contigo, eu quero que tudo que o Senhor é, e o que o Senhor carrega, desça onde eu estou, e Deus se manifesta, porque Ele encontrou um Filho Santo, que está em sintonia com Ele, e Ele derrama graça sobre nós. E a pergunta é: por que as mãos e os pés? O sacerdote, ele realizava esse sacrifício, e como te disse, ele sujava as mãos, e não era favorável para ele entrar no próximo nível com as mãos sujas. Não tem como a igreja querer um novo nível com as mãos sujas, um coração impuro, os pés sujos. Deus não vai te derramar isso. A mão, irmãos, ela pode representar uma ação de morte. Pessoas matam com a mão ou com as mãos. A mão pode representar um tapa, uma agressão. A mão pode representar um sinal ou uma ação para gerar dores na vida do outro. A mão, ela pode reter bênçãos ou não querer compartilhar algo com o próximo, não ser generoso. É uma pessoa egoísta, então ela não tem a mão aberta. Até já diz o ditado, né? Essa pessoa é mão fechada. Não dá nem tchau assim, dá tchau assim. Tem gente que faz isso. Então, eu falei assim: tira o escorpião do bolso aí. A pessoa não consegue colocar no bolso e ofertar, abençoar alguém. Tem um escorpião lá. Não, mata o escorpião, põe a mão no bolso e abençoa alguém. Mas tem gente que tem essa mão fechada. A mão, ela muitas vezes, ela é traduzida como alguém ou algo que não constrói, mas destrói. Eu já vi uma cena de uma mulher quebrando o carro do camarada, todinho, porque pegou lá, flagrante, destruiu tudo. A mão tem esse poder de construir bezerros na terra. Lembra do povo de Israel? Vamos construir um bezerro, está lá o Arão dizendo: me dá aqui que eu construo. Então, mãos, tem mãos sujas de sangue. Veja Caim, carregou a morte de Abel. E você vai vendo que Davi não constrói o templo, porque Deus disse: não, Davi, tuas mãos estão sujas de sangue, você não pode construir, você é um assassino, você é um guerreiro. Mas Caim foi um assassino. Então é diante dessas mãos impuras. E Moisés, a mesma coisa. Moisés, você matou o soldado lá, egípcio, e escondeu o corpo com o quê? Com os pés? Não, escondeu com as mãos. Então, mãos simboliza o quê? Uma família que quer esconder as coisas. Quando você quer esconder o chocolate da tua filha lá no dia da Páscoa, lembra disso? Você vai lá e pega com a mão, você não pega com a boca, com o pé, você pega com a mão, assim: eu vou esconder isso aqui. Tem gente que está escondendo coisas com as mãos, anos e anos e anos. E Deus vai assim: tem que lavar as mãos, tem que purificar as mãos, está suja de sangue. Aí você vem aqui e você lava essas mãos. O sacerdote fazia isso. Por quê? Porque Deus sabia como ele estava. A não purificação envolvia o quê? Morte para aquele homem.
E quando nós olhamos para isso, amados, nós percebemos que o desejo de Jesus é e sempre foi e sempre será lavar nossas mãos com a água do Espírito Santo de Deus. Olha só o que vai dizer a palavra de Deus em João 7:37 a 39. Nos últimos dias, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Agora no Salmo 119, 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? João 17, 17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, são textos que vão nos mostrar que a purificação, o ato de se olhar ali, irmãos, as mulheres, elas pegavam os seus espelhos e elas entregavam para o preparo da bacia. As mulheres entregavam, não era espelho como hoje de vidro, era um espelho de cobre. Você imagina isso, mulher? Você não conseguir se ver num espelho como você tem hoje, seria mais ou menos você ver só o vulto do cabelo. Meu Deus, o salão é tudo falir, não é nem ter salão. Então, quando o sacerdote vinha, ele olhava o reflexo no bronze e na água, e ele lavava as mãos. Pastor, isso ainda vale hoje? Não. Hoje nós temos uma outra ação que está em Hebreus, e eu queria que você lesse comigo exatamente esse texto, onde mostra essa ação de que Jesus Cristo, ele vai se tornar exatamente essa visão da purificação nele mesmo. Hebreus nos traz essa verdade. Eu não sei se eu mandei o texto para vocês, se tiver aí em cima, pode pôr para mim. Hebreus, capítulo 7. Está lá? Ah lá. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, aleluia, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, Jesus, perfeito, para sempre. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erguiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Sabe de quem está dizendo isso aqui? Jesus. Você quer ser puro, experimentar a santidade? Não é mais para colocar um sacrifício, não é mais para ficar olhando a bacia de bronze. Agora Cristo vem em você, aleluia. Ele coloca água no teu interior, uma fonte da água viva. Essa água começa a lavar e a purificar você por dentro, porque Deus não quer saber do estereótipo, Deus quer saber o que está acontecendo do lado de dentro. É o perfeito dentro do imperfeito. É a água pura dentro desse corpo aqui estranho. Ele vai lavando, vai purificando. E hoje, nós podemos experimentar isso também na questão dos pés. E aqui eu vou partir só para essa verdade do Senhor na questão dos pés, mostrando sobre a questão da caminhada. Ao lavar os pés, isso mostrava o quê? Um ato de purificação por onde andava. A Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus é a tua e luz para o meu caminho. Purificar os pés envolve você andar em santidade ao Senhor. Mas a base da santidade é a palavra de Deus. Então eu tenho que andar nessa palavra dia e noite, noite e dia.
Porque se você abandonar essa palavra, que é a palavra de Deus, dia e noite, noite e dia, você vai ser impuro, você vai se contaminar com o mundo. Então, quando o sacerdote ou os discípulos, que eu vou fazer menção depois, eles andavam, eles tinham que parar e se purificar, lavar os pés e lavar as mãos. Porque a sujeira que você trouxe no dia precisa ser o quê? Lavado. Precisa ficar para fora da sua casa. Lá na Judéia, no sistema judaico, os moradores das casas colocavam uns potes de barro com uma toalhinha e lavavam os pés. Você viu isso no seriado? Lavavam os pés e depois entravam nas casas, porque eles não poderiam trazer a sujeira da rua para dentro do lar. Sacerdote, presta atenção nisso. Você não pode, sacerdote, sacerdotisa, auxiliadora, filho, vocês não podem sair da rua e entrar em casa e querer vivenciar todo aquele ambiente de morte que você trouxe para dentro de casa. Tem que passar por um processo de purificação. E qual é hoje o processo de purificação? Pedir perdão. Você lembra do filho pródigo? O pai está do lado de fora. E nada aconteceu lá dentro, tudo aconteceu ali antes de chegar na porta. Ele vem sujo, ele vem talvez descalço, fedendo, e o pai está na porta e corre, ele beija ele e fala assim: pai, pequei, pai, eu preciso de purificação. E o pai está dizendo assim: sim, você precisa de purificação, mas eu vou te dar um beijo. E aí, depois desse beijo ele chama os servos, e fala assim: olha, dê a ele roupa nova, aleluia, coloque uma sandália no pé, um anel no dedo, coloque ele dentro de casa, que é o lugar dele, mas o processo precisa ser feito aqui, nesse horário, nesse local, porque ele está na minha presença. Ele entra na casa, irmãos, e ele come do banquete. Então você não pode levar suas impurezas, você precisa passar por isso. A segunda bacia que eu quero acelerar é a bacia que mostra a bacia de Pilatos. Eu vi numa encenação, apareceu uma bacia assim, uma vasilha, uma bacia de prata, bronze e prata. Dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, tudo era muito marcado com ouro, o brilho, a glória. E aqui nós temos a bacia que representa Pilatos. E o texto vai nos mostrar que lá em Mateus 27, a partir do verso 19, vai mostrar que Pilatos, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este homem inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Vai vendo os alertas de Deus aqui. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão de que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. E perguntou o governador, Pilatos aqui: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha isso que eles disseram. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos é governador na Judéia, homem muito poderoso, juiz, tem um tribunal. Agora os sacerdotes tramam. O povo ali, o âmbito religioso, está tramando contra Jesus. Anás e Caifás, sumos sacerdotes, era para ter um só, tem dois naquele tempo. Há uma desordem, há um caos. Agora esse homem ouve da própria mulher dele. Nós sabemos que Pilatos foi um instrumento justamente para soltar Jesus para o povo, ou seja, para colocar Jesus ali para o povo, para crucificar mesmo. Pilatos foi usado nisso, senão Jesus não seria talvez crucificado naquele momento, aí teria um problema grande. Como Judas também aconteceu com ele.
Mas eu quero destacar aqui o coração de Pilatos. Diante do povo, diante de um aviso da esposa, diante de um sonho que foi dado, diante de um aviso, diante de um alerta, diante de uma sinalização, diante de um homem que é inocente, diante de um homem que não tinha pecado, sem mácula, sem defeito, esse homem que Hebreus vai dizer que é o sumo sacerdote, esse homem agora está de frente com Pilatos. Pilatos faz muitas perguntas, e Jesus, um homem de poucas palavras. É agora nesse contexto, diante de uma ação que poderia soltar um assassino chamado Barrabás, um dos piores. Naquele tempo, irmãos, os assassinos, eles eram presos, os que cometiam atrocidades. Agora esse homem é clamado pelo povo para que ele fosse solto, e Jesus, o homem que curou inúmeras pessoas, que salvou, que consertou, que transformou, que abençoou, que dormia pouco, homem que orava, um homem que buscava, um homem que estava em intimidade com o Pai, que vai dizer: eu quero fazer a vontade do meu Pai, passa de mim o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Seria um cálice da morte que Jesus teria que experimentar, o nível de separação dele com o Pai, algo trágico, algo difícil, algo que ele nunca tinha vivenciado antes, mas naquele momento, irmãos, diante de Pilatos vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, o que é que Pilatos faz? Lavo as minhas mãos. As famílias precisam ser despertadas hoje para elas não serem indiferentes diante de Deus. Sabe o que significa a bacia de Pilatos? A indiferença. Estou nem aí para minha esposa. Lavo as minhas mãos. Você quer fazer isso? Estou nem aí para você. Filho, você quer fazer isso aí? Eu vou lavar minhas mãos, não aguento mais. É indiferença. É isso que eles querem? Então vão. A indiferença hoje, irmãos, ela está alimentada pelo orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela é indiferente. Ela é indiferente consigo, ela é indiferente com o próximo, ela é indiferente com todo mundo, ainda mais quem se levanta e se posiciona diante dela. A indiferença mata. Pilatos, ele vai reagir e agir exatamente dessa forma. O veneno para destruir uma família é a indiferença, mas o antídoto para vencê-lo é a humildade. Escreva isso no seu coração. O veneno para destruir uma família é a indiferença, mas o antídoto para vencê-lo é a humildade. Tem muito homem hoje, orgulhoso, tem sacerdote batendo o pé, que não se sujeita, que não abençoa, que não põe a mão na cabeça da esposa, que não abençoa, que não é humilde em reconhecer: errei, falhei. Mas pelo contrário, usa da verdade do quê? Me feriram, meu pai fez isso, meu pai era grosso, meu pai era assim, minha mãe falava isso, então eu vou transferir tudo isso para minha esposa. A mulher que você disse, que no altar diz assim: até que a morte nos separe. A indiferença mata, irmãos, um relacionamento. A indiferença é você olhar para ele e nos teus olhos está escrito assim: nojo, desprezo, repúdio. Eu quero que você morra. Tenso. Pilatos está mostrando o retrato, muitas vezes, de um lar que, ao invés de jejuar, de orar, de batalhar, de dizer: eu não abro mão de você, filho, eu não abro mão de você, mulher, eu não abro mão de você, marido, eu não abro mão dessa casa, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou encher essa casa de louvores, eu vou encher essa casa da presença de Deus, eu não abro mão da minha família. E a indiferença está sendo vencida agora pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A igreja não pode experimentar isso. Famílias saudáveis são famílias que se valorizam, que olha para o outro e fala assim: eu estou até chateado contigo, mas eu te amo, toma um chocolate. Eu não sei como você falou aquilo para mim, mas eu continuo te amando. Alguém já disse, né, um pastor famoso,
Vontade de te matar deu vontade, mas de separar não. E às vezes nós, só no olhar, você mata alguém. Você já parou para imaginar o olhar de Pilatos? Ah, meu irmão. E foi. Sabe, irmãos, ali era um tribunal. Como é que a gente agiria se os nossos filhos e esposas e esposos estivessem num tribunal e Jesus fosse o juiz? Você parou para pensar nisso? Porque o juiz era Pilatos. Jesus virá como um juiz. Hoje ele é advogado. Tem causa sendo liberada agora em nome de Jesus. Porque Jesus é o teu advogado. Você pecou, procura advogado. Qual o nome dele? Jesus. Então você se prostra, se Senhor, não tenho como vencer isso aqui. O advogado entra em ação, deixa comigo, porque o meu sangue já venceu isso aqui. Aleluia. A indiferença vai acabar na nossa geração, amém, Maico? Eu estou vendo aqui 90, 100, 110 homens sexta-feira, no sexta deles, chorando nesse altar aqui, agradecendo no meio da crise. Glória a Deus, homens! Glória a Deus! Homens que se levantam 5:30 da manhã e vêm aqui para o meu gabinete. Glória a Deus que é no meu gabinete. Os demônios nem estão aparecendo mais. A mulher já chega assim, já os demônios vão assim, vai. É lugar regado de oração, de clamor, de choro. Ainda tem uns que vão na minha cadeira e começam assim, manda fogo nele aqui, Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Vou falar o nome aqui não para não constranger. Mas é o posicionamento espiritual do homem. A sua casa vai ser transformada pelo poder e a indiferença vai acabar. Sabe por que muitos são indiferentes hoje, irmãos? Como Pilatos, foram mimados. Andam pela carência, nunca pelo propósito. Uma mãe disse ou um pai disse, você não vai dar certo, menino, você é isso, você é aquilo, aí você fica agarrando a indiferença do teu pai, mas quem é que foi que venceu essa indiferença na cruz? Qual o nome dele? O teu pai está lá, foi a tua mãe que te rejeitou, foi o teu pai que tentou te matar, não, você tem que olhar para a cruz, porque a cruz vazia, o túmulo vazio, tem um grito, eu conquistei, eu venci, eu venci. Então para de olhar para quem tentou te colocar numa cruz. Para de ficar olhando para aqueles que te ofenderam. Para de ficar olhando para aqueles que tentaram te matar. Para de ficar olhando para aqueles que falam assim, você é um drogado, um vício. Para de olhar para isso e começa a dizer, Senhor, o que o Senhor está dizendo quem eu sou? Tu és filho amado, geração eleita, sacerdócio real, povo comprado pelo sangue do Cordeiro. Tu és meu filho, eu não vou escapar, deixar você escapar das minhas mãos. Você tem que saber quem é o teu Deus. Pilatos escolheu o lado dele, mas tem famílias aqui que estão escolhendo Deus hoje, o Deus santo, o Deus poderoso, o grande eu sou. Última bacia, quero chamar a banda, a bacia de Jesus. E essa bacia é especial porque é o convite às famílias para o lugar da simplicidade. Eu não vou ler o texto, você conhece, mas está em João 13. O texto, só olhei o verso 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Bem, a bacia de bronze, lugar da purificação na família. Mas eu não faço mais esse ato hoje porque Cristo substituiu esse lugar hoje como sacrifício vivo, e agora eu tenho um ministério nele na reconciliação, eu me reconcilio com ele, não com a bacia de bronze. Você tem a bacia de Pilatos, que é a indiferença, e essa bacia, Pilatos morreu, e acabou. Mas você tem uma bacia que Jesus, ele entra numa casa, não é nem honrado ali, não fazem nada com ele. E eu gosto da expressão Jesus na mesa com os discípulos. Jesus estava conversando, e eu sempre olho, aquelas mesas não eram mesas igual hoje, eram mesas talvez de 1 palmo ou 2 do chão, eles se assentavam no chão mesmo, ao redor da mesa.
E Jesus olhando, está próximo de ir para a cruz. Presta atenção nisso. Jesus está indo para a cruz. E Jesus pega uma toalha, coloca no cinto, ou na cintura. Ele pega a água. E ele enche aquela vasilha, aquela bacia. Aí Jesus vem e começa a se prostrar. Eu quero que você imagine a cena. Ali. Agora imagine a cena aqui. Jesus descendo. E eu imagino que ele ficou assim, meio de joelho, sabe? E aquele pé daqueles homens, todos sujos, cheio de pó, cheio de barro. E Jesus está lavando. E Jesus está secando. Uau! É forte, não é? Qual o nome disso? Simplicidade. Humildade. É o oposto do orgulho. É o oposto da indiferença. É o oposto da soberba. Jesus, ele deixa a sua glória e vem como homem, como servo. E fala assim: olha, eu vou servir vocês. Sabe o que Jesus está mostrando para os discípulos agora? Viu? Eu vim para ser o quê? Servido. E dar a minha. Eu vim para servir e não ser servido. E dar a minha vida em resgate de muitos. Ele vai lavar os pés dos discípulos na mesa. Eu imagino o constrangimento dos discípulos, porque Pedro fala assim: não, eu não. Pode parar com isso. Aqui o senhor não entra. Jamais. Aí eu falei assim: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí então lava o corpo inteiro logo. Eu disse, não, você já é salvo. É só purificação. É lavar os pés. É só o ato da santificação. É só o processo agora, é um ato agora. E eu estou fazendo isso com vocês, porque vocês vão fazer com outros. Eu estou servindo vocês, e vai ficar um legado, uma marca, que um dia o pastor João vai pregar isso lá em Santa Felicidade. E ele vai fazer isso em outras pessoas. E essas outras pessoas vão ficar constrangidas, e talvez alguém diga: jamais, não quero isso. Tá bom, porque você não vai ter parte comigo. Foi Jesus que me ensinou. Eu não quero me batizar. Eu não quero seguir tudo isso. Tá bom, se veja com Jesus. Eu só estou falando o que Ele mandou falar. E aí a pessoa vem e tá bom, Senhor, eu vou. Aí Pedro se abaixa lá, se agacha, e Jesus lava os seus pés. E naquele time tinha um traidor. Jesus não está dizendo assim: lava os pés só dos legais, dos que foram para o monte da transfiguração comigo, Bruno. Só esses aí, o trio, Pedro, Tiago e João. Não, ele lavou os pés de todos. Então Jesus está mostrando a senhora: na minha simplicidade, na minha humildade, a glória se manifesta. Na simplicidade de Jesus, ele está falando assim: olha, eu vou servir. Então, o que tem a ver o servir? O próximo. Lavar os pés não tem a ver com um ato assim: nossa, como ele é humilde. Não é isso, não é para causar impressão. É para agradar o coração de Jesus, porque Ele que mandou fazer. O efeito que vai causar naquela pessoa, não sou eu que vou causar. Tem a ver com copiar Jesus. Então, quando você serve aqui na igreja, quando você está sendo compreensivo, com paixão, você derrama graça, você é generoso, você diz assim: olha, eu estou lavando aqui os teus pés, eu estou te abençoando, eu estou cuidando de você, porque haverá um momento que você vai fazer isso com outros pés. Não para nela, não para nele. Jesus vai falar assim: olha, eu quero
que vocês entendem de uma vez por todas. Não tem a ver com Pilatos, não é aquela bacia chique. Não tem a ver mais com a bacia de bronze. Não tem a ver mais com o tabernáculo da antiga aliança. Agora é o tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando aqueles discípulos estão olhando Jesus fazer aquilo, eles estão sabendo que lá na antiga aliança tinha um tabernáculo, Deus dentro, mas agora o Cristo encarnado, o Verbo de Deus, está prostrado lavando os pés. Meu Deus! E ele vai mais longe ainda, ele lava os pés, ele diz, agora vocês vão e façam. Jesus não quer lavar, não lavaria os pés dos discípulos para ficar todos se impressionarem com ele, não, é para pregar uma mensagem clara de humildade, de simplicidade, de servir ao outro, de ser generoso na vida do outro e de dizer, eu não vou ser indiferente com o outro, eu não quero simplesmente chegar numa vasilha de bronze, chique, lá aquele lugar, talvez hoje passe a ser uma religiosidade, não, eu quero lavar os pés, eu quero servir o outro. Qual o seu nome, filho? Gabriel. Vem cá, Gabriel. Não conheço muito Gabriel. Senta lá, Gabriel. Você pode tirar seu tênis, filho, por favor? Ô pastor, você está constrangendo o Gabriel. Estou não. É para você nunca mais esquecer de João 13. Nunca mais esquecer de Mateus, na história de Pilatos. Nunca mais esquecer Êxodo. Agora eu vou perguntar aqui. Algum homem gostaria de ser como Cristo nesse momento? Glória a Deus. Vem cá, Daniel. Olha aí, está entendendo? Está entendendo? O Daniel e Gabriel, meu Deus, tem um protegendo o outro aqui, um protege, o outro profetiza. Olha que glória. O Daniel vai lavar os pés dele de uma forma simples. Não tem muita água, mas é na simplicidade. Pastor, por que o senhor não está lavando? Eu ia lavar o da minha esposa, mas eu vou fazer isso em casa. Já fizemos isso, lembra? Hoje é uma noite de lavarmos os pés e quebrarmos a indiferença na nossa casa. Já faz isso de novo hoje na sua casa. Só que você não vai fazer por um ato religioso, que eu estou pedindo. Não, você vai fazer porque Jesus falou, faça lá. E você vai ver o que tua casa vai experimentar hoje lá. Você está pensando que o Daniel está constrangido? Daniel sabe quem ele é em Cristo, ele tem uma identidade. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus sabia quem ele era. Ah lá, que vergonha para o Daniel, que vergonha para o Gabriel, que vergonha para Jesus. Não, Jesus não precisava de afirmação ou desinformação do outro, aleluia! Jesus estava dizendo assim, quem disse que eu sou? Quem dizes que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, tu és Elias, tu és João Batista, tu és... E vós? Aí entra o Pedro. Tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. A minha pergunta hoje para você é: qual bacia você está colecionando? Qual o nível das águas da tua bacia? Daniel, vem cá, meu filho. Agora eu vou lavar teus pés. Eu estava esperando o primeiro vir, pode sentar aí. Esse menino é uma bênção, irmãos. É um jovem. Edmilson, vem cá, meu filho. Vem cá. Pai do Daniel, vem cá, Ed. A gente vai lavar o pé dele juntos. Lava o esquerdo ou lava o direito? Pode botar o pé, filho.
Senhor, em nome de Jesus. O Daniel é teu, Senhor. Ele está recebendo isso aqui, Senhor. E eu quero que o Senhor o envie para lavar outros pés, como um servo do Senhor. Ele não é uma coisa, ele não é um acidente. Ele é filho. Ele é filho. E o que o diabo estava tentando te fazer para te aprisionar, a te matar, te destruir, para destruir essa casa, em nome de Jesus, Deus está derramando algo novo sobre essa casa, sobre a tua vida. Você é profeta de Deus. As mentiras estão caindo por terra. Deus está liberando uma unção agora, em nome de Jesus, que está escorrendo dessa cabeça aqui, vindo sobre a barba, e vindo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, como o Senhor fez, nós também fazemos, e enviamos o Daniel para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você é servo de Deus, em nome de Jesus. Cerca o pezinho dele. Há uma mulher aqui com sintomas de uma depressão, para entrar numa depressão profunda, e você já perdeu a esperança. Você está desiludida, você está ao ponto de explodir. Deus quer que isso fique na cruz hoje, nas águas limpas. Teu pé fique limpo. Você vai sair daqui renovada, restaurada. Se você mulher está aqui assim, é uma mulher. Em nome de Jesus, vem aqui. Pode vir, em nome de Jesus. Não tenha medo. Em nome de Jesus. A pastora Débora vai lavar seus pés. Você está pensando que as coisas não vão funcionar mais. E você está chorando por dentro, gemendo por dentro. Você está a pique. Assim, eu não aguento mais. Pode vir. Vem, vó, vem. Pode vir. Vem cá, meu amor. Senta aqui. Podemos cantar? Você vai esquecer dessas 3 bacias na sua vida? Talvez sim. Mas você nunca mais vai esquecer o que Jesus Cristo fez naquele dia e quem Jesus está usando nesse dia. Você pode ficar de pé. Eu quero abrir esse momento para 2 pessoas. Valdeci, vem cá, meu filho, por favor. Vem cá, é você mesmo. Michael, eu quero pedir que você lave os pés do Valdeci. Eu quero chamar o Jean. Vem cá, Jean. Eu vou lavar teus pés. Jean é o papai da Karen. Irmãos, o horário já foi, mas está tudo bem. Se você tiver que sair, não tem nenhum problema. A gente vai finalizar daqui a pouquinho. Semana passada aconteceu um negócio muito louco aqui. Eu dei a volta no final, antes do culto acabar. Eu fui orar com o Ed, com a Andréia. Eu vim até a frente e orei com o João Vitor. E quando eu acabei de orar, que eu olhei, vou descer, tu vai tomar agora um caldo do Espírito Santo. Tua vida vai ser tocada por Deus agora. Você está entendendo? Filho, você é filho, você não é coisa. Você é amado do Pai. E você sabe por que você vai sentar nessa cadeira. Pode sentar. Até homem também chora.
E aí eu vi ele de costa e Deus falou assim: fala para esse homem aí que é a última chance dele hoje. Eu pensei, eu não sei nem quem é o homem, como é que eu vou falar um negócio desse? E quando eu fui vindo para frente, eu estou vendo a Karen do lado da Letícia, do lado dele. Eu disse, meu Deus, é o pai delas, e ele é grande, e ele é brabo. E eu olhei de frente para ele, e eu falei assim, presta atenção, olhando nos meus olhos. Eu falei assim mesmo, perguntei, olha bem nos meus olhos, hoje é a última chance que você tem. E esse homem tinha dito aqui, aliás, na cadeira para Karen, tudo que eu estou falando aqui, pode perguntar para elas ali. Eu falei assim, ele falou assim para ela, um dia chega a minha vez, Deus vai falar comigo bem especificamente. Aí meu pai pegou a palavra aqui, falou, ele falou assim, é comigo, e veio. Só que Deus tinha mais. E eu falei, guiado pelo Espírito Santo totalmente, eu jamais falaria isso para alguém, ainda mais, ó o tamanho, ó, não dá. Eu falei assim, hoje é a última chance que Deus está te dando. Deus está transformando hoje a tua vida, tem um novo de Deus para você, mas chega de muro, chega de ficar do lado errado, você agora vai viver uma vida com Deus, para Deus, junto com a sua esposa. Irmãos, esse camarada despencou aqui, falou assim, me pastoreie. Eu falei assim, eu vou te pastorear, os dois. E hoje eu quero dizer em nome de Jesus, isso aqui não é um ato para te constranger, é para te curar. Porque eu não posso olhar para você como um membro ou um filho de alguém. Eu estou olhando você como se você fosse o meu pai. Somos irmãos de sangue. A tua dor é minha dor, mas a minha alegria também é tua alegria. Senta lá. Karen, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Você está aí ainda na igreja? Você foi embora. Já foi, tadinho. Senta ali. Vem cá, Priscila, vem cá, abençoada de Deus, fica aqui pertinho dele. Do caminhar está sendo desfeita no poder do nome de Jesus. Espírito do Deus vivo, purifica o Senhor. Eu estou lavando os pés, mas o Senhor pode purificar o coração. O Senhor pode colocar, Senhor Deus, a revelação na mente, o renovo na mente. É fogo na mente e a revelação no coração. Nós declaramos o teu filho bendito, abençoado, e ele vai fazer isso, Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus, em muitas outras vidas, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vá e faça isso na autoridade do nome de Jesus. Amém. Aleluia.